Boa noite. Pela graça de Deus, hoje podemos começar a horas. Pois bem, quero dar as boas-vindas a cada um de vós que aqui está e também àqueles que nos acompanham via internet. Graças a Deus, hoje as coisas estão a correr bem e vamos dar continuidade a esta sequência de palestras. E, como habitualmente, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos apresentamos pela fé diante de Ti e vimos fazê-lo, Senhor, com um coração humilde, com um coração respeitoso, porque nos encontramos diante da Tua santa, divina, augusta e majestosa presença, pois Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, nós nos aproximamos confiantemente do Teu trono da graça, porque Tu nos prometeste que nós o podemos fazer confiantemente e Tu também prometeste que aquele que vem a Ti, de modo nenhum Tu o lanças fora. Ó Senhor, é nessa certeza, nessa fé que nos apresentamos diante de Ti, implorando uma vez mais que o Teu Santo e Bom Espírito venha repousar sobre cada um de nós e nos venha ajudar a entender e também que possamos aceitar aquilo que Tu tens para nós, Tu tens para nos revelar através da Tua Palavra. Te suplicamos tudo e desde já Te agradecemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, esta noite nós iremos falar de uma batalha que tem sido muito falada e sobretudo nos meios protestantes e evangélicos. Já aqui vos referi, essa batalha é uma batalha que recebe um nome específico na Bíblia, aliás é o único local na Bíblia onde esse nome aparece, é no capítulo 16 de Apocalipse e também no versículo 16, nós depois iremos ler esses textos, é a chamada Batalha do Armagedom. Pois bem, esta Batalha do Armagedom tem sido interpretada, já aqui vos referi, como sendo uma batalha literal que terá lugar a algures no Médio Oriente e que nessa batalha, portanto, literal que terá lugar no Médio Oriente, pois bem, os exércitos envolvidos serão os exércitos israelitas da nação literal de Israel e contra eles virão os árabes e os árabes provavelmente terão como aliados os russos, eventualmente os chineses e os japoneses, que são entendidos como sendo os reis do leste. Pois bem, nós hoje vamos abordar mais em detalhe esta batalha do Armagedom. E vamos começar por ler precisamente esses textos e, como vocês já podem suspeitar, a melhor forma de nós interpretarmos corretamente esta batalha é voltarmos ao livro de Gênesis. Pois bem, mas vamos ler em primeiro lugar, no livro do Apocalipse, no capítulo 16, os versículos 12 a 16. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16. O que o texto bíblico diz é isto. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Este cesto é um cesto anjo. A propósito, deixem-me dizer-vos, não temos tempo de analisar todo o contexto, que todo este capítulo 16 descreve o derramamento de 7 pragas, ou de 7 flagelos, e que esses flagelos serão, por assim dizer, os juízos que Deus fará cair sobre este mundo, precisamente antes da sua segunda vinda. Já agora deixem-me dizer-vos algo. Há quem veja uma comparação entre estas 7 últimas pragas e as 7 trombetas mencionadas no livro de Apocalipse. E realmente há coisas em comum. Quando nós comparamos as 7 trombetas, não vamos fazer esse estudo, obviamente, mas quando nós comparamos as 7 trombetas mencionadas, já agora um outro detalhe, sabem que o livro de Apocalipse está cheio do número 7. São 7 igrejas, são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 pragas. Enfim, o número 7 aparece frequentemente. E quando nós comparamos, estava eu a dizer, as 7 trombetas com as 7 pragas, nós encontramos realmente um paralelismo incrível. E isso tem levado algumas pessoas a considerar que as trombetas e as pragas são trata-se do mesmo acontecimento, mas não é. E há uma diferença. Embora haja algo em comum, e volto a dizer isso mesmo, as pragas são juízos de Deus, as trombetas também são. E é muito interessante fazer um estudo sobre as trombetas, mostrando que as trombetas são precisamente anúncios de juízos. Por exemplo, dou-vos um exemplo bíblico, não vamos ler, quando o povo de Israel estava para conquistar a cidade de Jericó, lembram-se que Deus deu indicações muito precisas sobre aquilo que eles deviam fazer. E essas indicações precisas não envolviam qualquer batalha. Eles tinham que, durante um dia, fazer uma volta completa às muralhas da cidade e ir embora. No segundo dia, voltar e fazer outra vez uma volta completa e ir embora.
No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto, quinto, sexto dias, a mesma coisa. No sétimo dia, eles teriam que fazer não uma volta, mas 7 voltas. E no fim dessas 7 voltas, eles tinham que tocar o quê? As trombetas. E essas trombetas era então um sinal, um prenúncio do juízo de Deus ou dos juízos de Deus que iriam cair sobre aquela cidade, sobre a cidade de Jericó. Por exemplo, a festa do Dia das Expiações, que era uma das festas mais importantes no calendário religioso israelita, e que o Dia das Expiações é sinónimo de juízo. Aliás, o Dia das Expiações é prefigurativo do juízo final que o Senhor exerce no céu. Pois bem, qual era a festa que precedia a festa do dia da expiação ou das expiações? Era a festa chamada a festa das trombetas. Porquê? Porque as trombetas prenunciavam o juízo que estava para vir, e esse juízo que estava para vir era prefigurado pelo dia das expiações. Portanto, as trombetas são juízos de Deus, é verdade, mas são juízos de Deus antecipados. Ou seja, para resumir, as trombetas são juízos de Deus, as pragas são juízos de Deus, mas as trombetas são juízos de Deus que caíram ao longo da história e vão cair até ao fim. A 7ª trombeta ainda está para se cumprir. Ao passo que as 7 pragas são pragas que ocorrerão ou que serão derramadas já depois do tempo da graça ter terminado e antes da segunda volta de Jesus. Essas pragas ocorrerão durante um tempo de angústia, qual nunca houve, que está mencionado no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 1. Eu gostaria de poder explicar este assunto mais em detalhe, porque este é um dos assuntos que eu aprecio imenso. Pois bem, mas isto para dizer que estes textos que nós vamos ver, portanto, estão englobados nestas 7 últimas pragas que caem no mundo. E então, vou voltar a ler o versículo 12, diz assim: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Deixem-me dizer-vos que o livro do Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Tem muitos símbolos, aliás, como o livro de Daniel. E muitas pessoas têm dificuldade em compreender o livro do Apocalipse, precisamente porque o livro do Apocalipse está escrito, deixem-me dizer-vos, numa linguagem codificada. Ou seja, os símbolos não significam isso mesmo, mas têm um significado por detrás. Deixem-me dar-vos um exemplo. As parábolas de Jesus. Bom, não é o mesmo género literário, portanto, os livros apocalípticos e as parábolas de Jesus, mas nas parábolas de Jesus nós encontramos uma linguagem que não é uma linguagem, ou que não deve ser uma linguagem interpretada de forma literal. Por exemplo, quando diz o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Bom, o reino de Deus não são 10 virgens. O reino de Deus é como uma rede. Bom, o reino de Deus não é uma rede. O reino de Deus é como um semeador que sai a semear a semente. Literalmente falando, portanto, a linguagem das parábolas não descreve coisas reais, mas é uma linguagem simbólica, e através dessa linguagem simbólica que o Senhor Jesus utilizou, pois bem, Ele pretende explicar determinadas verdades. E por falar em parábolas, sabem que a parábola é também um termo que designa uma figura que na matemática nós designamos precisamente por parábola, que é uma curva que tem mais ou menos esta configuração. Pode ter uma maior ou menor abertura, pode ser assim, pode ser para baixo. Isso é uma parábola. E na Antiguidade, e nomeadamente no tempo da primeira vinda de Jesus Cristo, o reino que dominava, o império que dominava o mundo civilizado de então, qual era? Já vimos nas profecias, era o Império Romano. E os romanos, aliás, o ferro da estátua de Daniel 2 descreve muito bem o poder militar desse império. Eles realmente, militarmente falando, eram extremamente fortes. E uma das estruturas de guerra que eles tinham, por assim dizer, uma das grandes armas, eram as chamadas catapultas. Quem não ouviu já falar das catapultas? O que eram estas catapultas? Pois bem, eram engenhos de guerra enormíssimos, que tinham umas rodas, aquilo podia-se, portanto, deslocar de um lado para o outro, e tinha um braço enorme que era puxado assim para trás, que ficava sob tensão, ficava amarrado com umas cordas, e na extremidade desse braço havia um tipo de concha,
uma concavidade, e nessa concha era colocada uma enorme pedra, um pedregulho bem grande. Então, eles apontavam mais ou menos, faziam os cálculos, eles já sabiam qual era a tensão desse braço, e então cortavam as cordas que seguravam o braço, a mola soltava-se e então projetava o projétil. Qual era o projétil? Era a pedra. E qual era a trajetória que o projétil fazia? Pois bem, a trajetória que o projétil fazia era uma parábola. E qual era o objetivo destes engenhos de guerra, as catapultas? Era fazer com que esses pedregulhos pudessem entrar dentro de cidades fortificadas. Se eles não levassem ou não fizessem com que essa pedra fizesse essa trajetória em parábola, pois bem, se fosse de forma retilínea, a pedra batia contra a muralha, porque a maior parte das cidades de então eram cidades muralhadas. Então, para passar por cima da muralha, então eles inventaram esses engenhos, as catapultas, para lançar projéteis para dentro da cidade através de uma trajetória que descrevia uma parábola. Bom, porquê é que eu estou a contar isto? Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus porquê é que ele ensinava em parábolas, ele diz, bom, eu para vós não preciso ensinar em parábolas, porque vocês já conhecem os mistérios do reino de Deus, mas há alguns que não entendem. Então, porquê é que Jesus ensinava por parábolas? Porque ele sabia que se ele ensinasse as verdades de forma direta, essas verdades seguiam uma trajetória retilínea e batiam contra as muralhas do coração duro das pessoas. Então, Jesus ensinava por parábolas e então a parábola, o ensino, claro, de forma figurada, o ensino passava por cima das muralhas do coração e quando eles davam por isso, já a verdade tinha lá caído dentro do coração. Esta era a razão pela qual Jesus ensinava por parábolas e, portanto, usava uma linguagem simbólica, uma linguagem que não significava não era uma linguagem literal. Pois bem, a linguagem apocalíptica, ou seja, a linguagem dos livros de Daniel e Apocalipse, pois bem, é também uma linguagem simbólica e nós precisamos de entender esses símbolos à luz de outras verdades bíblicas. Pois bem, na restante Bíblia nós encontramos as tais, como eu disse, as passwords para nós descodificarmos a mensagem apocalíptica. E aqui, deixem-me falar um bocadinho de alguns destes detalhes aqui desta sexta praga. Nós temos aqui referência ao grande rio Eufrates. Eu pergunto, menciona a Bíblia este rio literal? E a minha resposta é menciona. Pois bem, no Antigo Testamento é mencionado o rio Eufrates. E já agora, venham comigo a Isaías capítulo 8 e versículo 7. Isaías capítulo 8 e no versículo 7. E nós temos aqui precisamente a menção das águas do Eufrates. Isaías capítulo 8 e versículo 7 que diz o seguinte: Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. E agora reparem que até aqui no Antigo Testamento vem mencionadas as águas do Eufrates de uma forma simbólica, porque diz a seguir, fortes e impetuosas, isto é o rei da Assíria. Estão a ver? É interessante. Até o Antigo Testamento menciona as águas do Eufrates de forma simbólica. Um outro texto. Vamos a Isaías, um bocadinho mais à frente, no capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. E vamos ver o versículo 27. Isaías, capítulo 44, e versículo 27. Diz assim, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E depois diz assim, o versículo 28, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Este Ciro é um tipo de Cristo, porque Ciro foi o responsável militar do lado dos Medo-Persas que veio conquistar Babilónia. E como é que ele conquistou? Reparem que aqui a Bíblia, neste versículo, nós lemos no versículo 27, diz que diga à profundeza das águas, seca-te. Mas não entra em mais pormenores. Há um escritor antigo, Flávio Josefo, que descreve a forma como este Ciro conquistou a cidade de Babilónia. A cidade de Babilónia era atravessada pelo rio Eufrates. Ora, como é que os babilónios tinham construído a cidade? Pois bem, eles queriam que o rio passasse lá pela cidade e então, como a cidade era muralhada, em 2 pontos da cidade o rio entrava e no outro ponto o rio saía.
E no sítio onde o rio entrava, pois bem, havia a muralha, eles tinham construído uma muralha à mesma por sobre o rio, através de uma ponte, provavelmente, não sei como, e depois havia um tipo de grades que iam até ao leito do rio. Então o que é que o Ciro pensou? E isto já tinha sido anunciado muitos anos antes do nascimento dele. Pensou que a melhor forma de poder conquistar aquela cidade que parecia humanamente inexpugnável era desviar o rio Eufrates do seu leito e assim, quando o rio estivesse para entrar na cidade, pois bem as águas estivessem baixas e assim pudesse entrar facilmente. E se bem pensou, bem fez. Bom, certamente que os seus soldados estiveram durante muito tempo a fazer um canal e quando chegou o momento exato que o canal estava feito, e não se esqueçam que naquelas zonas havia muitas areias, então quando o canal estava feito, então eles abriram esta parte aqui, portanto o canal já estava feito, abriram e o curso do rio começou-se a desviar para o canal. Obviamente que o leito do rio, ao chegar à Babilónia, baixou significativamente. Para melhorar as coisas do lado de Ciro e dos seus soldados, as tais grades que eram colocadas até ao leito do rio não tinham sido colocadas, porque nessa noite, quando foi o assalto final à Babilónia, descreve-nos o livro de Daniel no capítulo 5 que o rei Belsazar tinha dado uma grande festa e, portanto, que a cidade estava toda em festa. E provavelmente os guardas também estavam na festa, deviam ter bebido uns copos a mais e, portanto, esqueceram-se de pôr essas grades para baixo. O resultado, as tropas de Ciro entraram pelo leito do rio e, devido ao facto de terem entrado no leito do rio, conquistaram assim Babilónia. Ou seja, Babilónia caiu. E aquilo que eu vos quero realçar é que pelo facto, reparem, isto são acontecimentos que estão interligados uns aos outros, pelo facto de o leito das águas do rio se secarem, bom, não secaram totalmente, 100%, mas quando aqui diz secar, quer dizer, diminuíram consideravelmente, é o que nós entendemos. Portanto, quando as águas secaram, isso permitiu a conquista de Babilónia e a conquista de Babilónia permitiu que o povo de Deus que estava em Babilónia pudesse ser libertado e pudesse voltar para Jerusalém após os 70 anos de exílio em Babilónia. Isto foi o que aconteceu historicamente. Porquê é que aqui o livro do Apocalipse usa esta linguagem? Usa esta linguagem para descrever não algo igual no sentido literal, mas algo igual no sentido de uma libertação. Então, usa a mesma imagética para dizer, ok, vai haver um tempo em que, no passado, ou seja, no reino literal de Babilónia, havia um rio literal e as águas literalmente secaram e literalmente houve um exército que entrou dentro da cidade, literalmente Babilónia caiu, literalmente o povo de Deus foi liberto de Babilónia e literalmente o povo de Israel pôde retornar à sua terra, a Canaã. No tempo do fim, tudo isto é no sentido espiritual. Porquê? Porque agora não se trata apenas de algo que está localizado num determinado ponto geográfico, é algo que se passa no mundo inteiro. Então o que é que vai passar? As águas vão secar, as águas secando é o prenúncio da queda de Babilónia, e ao Babilónia cair, possibilita o quê? Possibilita a libertação dos filhos de Deus, do povo de Deus que está em Babilónia, para que assim possam o quê? Para que assim possam ir para Canaã. Neste momento não mais a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. E a queda de Babilónia concretiza-se especificamente na sétima praga, na praga que vem a seguir. Portanto, a sexta praga que nós vamos analisar é a praga que precede a praga que faz cair Babilónia. Eu quero que entendam, portanto, esta sequência de acontecimentos. Ora bem, o que é que são aqui estas águas? Viram que até o próprio livro de Isaías considerou as águas do Eufrates como sendo algo simbólico, que representa povos. Venham ver comigo mais uma vez, já vimos este texto, mas vamos ver mais uma vez em Apocalipse, no capítulo 17 e no versículo 15, que diz, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são quê? São povos, multidões, nações e línguas. Então o que é que significa? Que os povos, nações, multidões e línguas que apoiam Babilónia vão retirar esse apoio a Babilónia. E ao retirarem o apoio a Babilónia, o que é que vai acontecer a Babilónia? Babilónia vai cair. Agora, venham ver comigo o versículo 13. Antes de Babilónia cair, vai haver
um último ataque de Babilónia contra o povo de Deus. Venham ver comigo o versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eu queria aqui fazer uma pausa para mostrar que esta profecia está a seguir a mesma sequência que é mencionada em Apocalipse 12 e 13. Vocês perguntarão, como assim? Lembram-se que em Apocalipse 12 começa por referir um dragão que apareceu, um dragão vermelho, grande, com 10 chifres, lembram-se? E que esse dragão se preparou para matar a criança que estava para nascer, lembram-se disso? E que depois desse dragão mencionado no capítulo 12, nós temos então o capítulo 13 que fala de 2 bestas. Em primeiro lugar, a besta que sobe da terra e depois a besta que sobe do mar, e depois em segundo lugar a besta que sobe da terra, lembram-se? Então qual é a sequência? Em Apocalipse 12 e 13, a sequência é dragão, em primeiro lugar, depois a besta, a primeira besta e depois a segunda besta. Vejam qual é a sequência aqui. Aqui a sequência é esta. Então vi sair da boca do dragão, o dragão aparece em primeiro lugar. Qual é este dragão? Este dragão é o mesmo dragão do lado de Apocalipse 12. Depois diz, da boca da besta, que besta é esta? É a primeira besta de Apocalipse 13. E agora diz, e da boca do falso profeta. Quem será este falso profeta? É muito simples. Este falso profeta é nada mais, nada menos do que a segunda besta de Apocalipse 13. Vocês dirão, como assim? Bom, a sequência é a mesma. Mas porquê que em Apocalipse 13 é chamado de besta e aqui é chamado de falso profeta? Bom, a explicação é muito simples. É que em Apocalipse 13 dá-se mais ênfase a essa besta que nós identificamos como sendo os Estados Unidos da América, dá-se mais ênfase a essa besta como nação política, como nação que é um poderio político a nível global, que é um poderio económico, que é um poderio militar. Ao passo que aqui, falso profeta, isto é a linguagem religiosa. O que é um falso profeta? É alguém que fala em nome de Deus, ou que supostamente fala em nome de Deus, mas é falso. Nós temos, por exemplo, temos muitos exemplos no Antigo Testamento, mas, por exemplo, um exemplo que é muito conhecido é o do profeta Balaão, que foi um profeta de Deus, mas em determinada altura ele apostatou. E ao apostatar, o que é que ele se tornou? Tornou-se um falso profeta. Ele era inicialmente um profeta de Deus, mas depois da sua apostasia tornou-se um falso profeta. Então, este falso profeta, esta linguagem, o que é que pressupõe igualmente? Que este profeta começou por ser um bom profeta, mas que agora se transformou num falso profeta. O que é que isto significa? Isto significa que a religião dos Estados Unidos começou por ser uma religião que andava no bom caminho, pois bem, apostatou. E apostatou porquê? Não é difícil descobrir, quando nós analisamos Apocalipse 13. Apostatou porque começou a fazer uma imagem à primeira besta, apoiando a primeira besta, ou seja, começou a apoiar o cristianismo apóstata, representado pelo catolicismo romano. E, portanto, são esses 2 poderes que nós vimos que serão utilizados por Satanás para fazer o quê? Para fazer a guerra contra o povo de Deus. E aqui estamos exatamente na mesma descrição. Venham ver comigo o que diz o versículo 14. Porque eles são espíritos de demónios, reparem bem que aqui a linguagem é muito clara, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro. É só de uma parte do mundo ou é do mundo inteiro? Mundo inteiro. Quem são estes reis do mundo inteiro? São os seus líderes. Líderes políticos, líderes religiosos, são os reis do mundo inteiro. Com o fim de quê? Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Repararam o que é que acontece aqui devido à ação destes 3 espíritos imundos? O que é que eles fazem com os líderes do mundo inteiro? Congregam-nos, ajuntam-nos. Eu quero que vocês fixem isto. Porque aquilo que nós estamos a ver no mundo hoje em dia é precisamente isso. Cada vez mais o mundo está a unir. São as fusões, e já se fala das mega-fusões de empresas. São nações que se unem. Alguma vez na história, no passado, se viu a Europa unida como hoje? Bom, mas deixem-me aqui fazer um bocadinho de parênteses. A Europa não está verdadeiramente unida. Eu gostava de poder aqui apresentar algo que já analisei há muito tempo. Alguns às vezes dizem, pegando em Daniel 2, que a Europa nunca se vai unir. Eles estão em parte certos, mas não estão totalmente certos. Eu vou explicar porquê. Na realidade, a Europa nunca se vai unir totalmente, ou seja, nunca vai ter o mesmo sentimento. No entanto, à luz de Apocalipse 16, 14, que é este versículo que nós acabamos de ler, nós podemos e devemos entender Daniel 2. E este texto aqui nos diz que, sob a influência de demónios, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de
eu sublinho o verbo congregá-los ou ajuntá-los, o que é que vai resultar então? Vai resultar que as nações se vão quê? Se vão unindo cada vez mais sob a liderança dos seus líderes. Eu pergunto, não é isso que está a acontecer? Os povos não estão muito unidos entre si. Aliás, aqui há uns anos atrás, creio que foi em 2005, se não estou em erro, houve um referendo para aprovar a chamada Constituição Europeia, e houve 2 países da União Europeia, nomeadamente a França e a Holanda, que submeteu essa Constituição a referendo, e esse referendo foi chumbado. Foi chumbado por quem? Pelas populações. A partir daí eles nunca mais queriam fazer referendo, aprenderam a lição. Ou seja, quem é que está por detrás fazendo a União Europeia? São os líderes. Reparem que o texto não diz que os demónios vão ao encontro dos povos, diz que vão ao encontro dos reis do mundo inteiro. São os líderes é que estão a fazer a junção, não são os povos. Os povos continuam cada um para o seu lado, mas os líderes estão a juntar. E é isto que está a acontecer. Daniel 2 tem que ser visto à luz de Apocalipse 16 também, porque Daniel 2 é uma profecia que é uma profecia muito larga no tempo. E, portanto, de tão vasta que ela é, não nos dá detalhes específicos, e, nomeadamente, não nos dá detalhes específicos do tempo do fim. Ao passo que, quando nós chegamos ao livro do Apocalipse, e não precisamos, outras profecias de Daniel chegam também, mas, sobretudo, quando chegamos a Apocalipse, nós vemos, então, os acontecimentos do tempo do fim de forma mais detalhada. Deixem-me dar-vos um exemplo. Sabem que a Bíblia nos diz que... venham ver comigo esse texto. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, porque aquilo que aconteceu com Jesus, de certo modo, vai acontecer com o povo de Jesus no tempo do fim. Lucas, no capítulo 23, e nos versículos 8 a 12, lemos o seguinte. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. Está a falar, portanto, de Jesus, como diz aqui. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E agora repare o que diz o versículo 9. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, como é que lhe respondia? Nada lhe respondia. Vocês conseguem imaginar a situação? Herodes, então Jesus, faz lá qualquer coisa. E Jesus... Então tu não dizes nada, então o que é que tu andaste a fazer durante estes anos? Ouvi tanta gente falar em ti, diz lá o que é que tu andaste a fazer. E Jesus, silêncio. Agora repare o que é que diz a continuação do texto, versículo 10. Os principais sacerdotes e os escribas, ali presentes, o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Afinal, ele não estava muito interessado em tratar bem Jesus. Ele queria, desculpem-me a expressão, ele queria show. Queria que Jesus desse ali um espetáculo, um show. E Jesus, percebendo as intenções do seu coração, não esteve para isso. Então, quando ele viu que não conseguia os seus objetivos, então começou a desprezar de Jesus. E, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Conhece aquela expressão que é típica da nossa linguagem, andar de Herodes para Pilatos? Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava em Pilatos, depois Pilatos mandou para Herodes, depois Herodes mandou para Pilatos. E agora reparem o que é que diz o versículo 12. Naquele mesmo dia, não foi no dia seguinte, nem 2 dias depois, naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se quê? Se reconciliaram, pois antes viviam quê? Viviam inimizados um com o outro. Como é que estes 2 líderes políticos viviam até aquele dia em que Jesus apareceu na face de Herodes? Como é que eles viviam aqui? O texto diz que viviam quê? Inimizados. E naquele dia, milagre. Aconteceu um milagre. Reconciliaram-se. Eu pergunto, através de que poder é que vocês acham que estes 2 líderes políticos se reconciliaram? Pelo poder do Espírito Santo? Eu não acredito. Sabem quem é que estava por detrás? Quem estava por detrás eram espíritos de demónios, fazendo com que estes 2 líderes políticos se juntassem, se congregassem para apresentarem uma frente unida contra Jesus. Porque antes que se desse o caso de que um decidisse uma coisa e depois o outro, como estava inimizado com o outro, e normalmente muitas vezes acontece isso, pois bem, já que tu disseste desta maneira, eu agora, como eu não quero nada contigo, eu vou fazer de outra maneira. E antes que isso acontecesse,
Espíritos de demónios trabalharam no coração e na mente daqueles dois líderes para os dois se reconciliarem e assim falarem uma só voz. Terem uma só atitude. E qual atitude? Uma atitude contra Jesus. As forças do mal não estavam interessadas em que eles estivessem divididos. Estavam interessadas em que eles estivessem unidos e estivessem unidos contra o mesmo objetivo. E o objetivo era Jesus. Compreendem agora o que é que se passa na Batalha do Armagedom? Que demónios vão ao encontro dos reis do mundo inteiro para quê? Para os juntar. Com que objetivo? Para que eles possam fazer uma frente unida contra quem? Contra o povo de Deus. De modo a não haver escapatória possível. Um líder diz uma coisa, outro diz outra, pois bem, os demónios trabalham com todos os líderes para os pôr a falar a mesma linguagem, para estarem sob o mesmo diapasão, estarem no mesmo comprimento de onda, para apresentarem uma frente unida contra o povo de Deus. Pergunto, não é isto uma repetição daquilo que aconteceu com Jesus? E sabem que Jesus disse aquilo em Mateus 25, falando do juízo final, diz: aquilo que fizeste a um destes meus pequeninos, o quê? A mim o fizestes. Bom ou mau? Então aquilo que vai acontecer no tempo do fim contra o povo de Deus é ou não é uma réplica daquilo que aconteceu no passado com Jesus? Exatamente a mesma. E ainda há pessoas que acreditam que as nações não se vão unir. Claro que se vão unir. Não se vão unir na realidade, mas vão se unir estrategicamente para não deixar escapatória a quem? Não deixar escapatória ao povo de Deus. É isto que a Bíblia, é este cenário do tempo do fim que a Bíblia nos apresenta. Eu não sei como é que ainda há pessoas que não entendem Daniel 2 à luz disto. Daniel 2 fala de que não haverá unidade, mas não haverá unidade sobretudo no tempo, porque reparem, os pés representam muitos séculos. E Daniel 2 não fala especificamente, assim como não falou especificamente que durante o tempo dos pés, pois bem, havia um período de 1260 anos que aquele poder ia reinar, mas depois ia levar uma ferida mortal, mas depois essa ferida mortal ia ser curada. Daniel 2 não fala desses detalhes, assim como não fala de outros detalhes do tempo do fim. Mas nós temos que pôr todos os detalhes que a Bíblia nos apresenta em conjunto. E aquilo que nós estamos a ver é que o mundo está cada vez mais a unir-se. E saibam isto, amigos, esta união não é por acaso. Esta união não é devido à boa vontade dos nossos líderes políticos. Eu sei que aquilo que vou dizer não é politicamente correto dizê-lo, mas é a verdade. O facto de a União Europeia estar cada vez mais União Europeia ou não, não se deve à boa influência dos nossos líderes políticos, deve-se ao trabalho de demónios que estão por detrás. A unir os reis do mundo inteiro para que cada vez mais o mundo esteja em total unidade e essa unidade tenha como objetivo atingir o povo de Deus. Então vocês a compreender aquilo que eu estou a dizer. Vamos voltar a Apocalipse 16. Versículo 14. Porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto, vão eles lutar verdadeiramente contra o Deus Todo-Poderoso? Não vão lutar contra a pessoa de Deus, mas vão lutar contra Deus na pessoa dos seus santos. É isto que vai acontecer. Agora reparem, versículo 15. Versículo 15 é fundamental. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Como eu vos disse, é o único local na Bíblia onde aparece a palavra Armagedom. E Armagedom vem de uma palavra hebraica que significa a montanha de Megido, ou a montanha do ajuntamento. Talvez alguns, por isso, tenham levado a pensar que esta será uma batalha que se vai realizar lá no Vale de Megido, lá em Israel. Bom, é um vale grande, sem dúvida nenhuma, já lá estive, mas isto não tem a ver com uma batalha real. Sabem qual é a verdadeira batalha? Onde é que estará o povo de Deus no tempo do fim? Só numa determinada região geográfica do planeta? Onde é que acham que estará o povo de Deus no tempo do fim? Espalhados por todo o mundo? Como é que eu posso saber isto? Bom, venham comigo ao livro de Esther. Ai, como eu gostaria de estudar o livro de Esther. O livro de Esther é outro livro profético. Porque o livro de Esther é um livro que fala de um decreto de morte. E Apocalipse 13 fala-nos de um decreto de morte que vai haver no tempo do fim contra o povo de Deus. Então aqui o livro de Esther apresenta aqui um detalhe muito curioso. Em Esther, no capítulo 3 e no versículo 8,
relata aqui algo que aconteceu no passado, isto é histórico, mas que terá a sua contrapartida do tempo do fim. Em Esther, no capítulo 13 e no versículo 8, lemos assim: Então disse Amã ao rei Assuero: existe, reparem bem nas expressões, nas palavras, existe espalhado, disperso por onde? Disperso entre os povos. Em quantas províncias do teu reino? Em todas as províncias do teu reino, um povo, agora reparem, cujas leis são quê? Iguais? Diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei quê? Tolerá-lo. Isto aconteceu no tempo de Esther. Isto é histórico. Mas eu pergunto-vos, ao lerem este texto, isto por acaso faz-vos pensar em alguma coisa que vai acontecer no tempo do fim? Eu vou ler outra vez. Existe espalhado, disperso entre os povos. Quem é que existe espalhado e disperso entre os povos? Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eu pergunto, vai haver no tempo do fim um povo que está espalhado entre todos os povos cuja lei é diferente das leis dos povos? Absolutamente. Porquê? Porque esse povo, segundo diz o livro do Apocalipse, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E a maior parte dos povos onde eles estão espalhados não guardam os mandamentos de Deus. Então, seguem leis diferentes? Absolutamente. As nações todas não seguem a lei de Deus. Ao passo que o povo que está onde? Que está espalhado por todos os povos, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E chegará o momento em que os outros se apercebem disso e dizem assim: ei, não convém ao rei tolerá-lo. Não convém, agora é mais do que um rei, não convém aos reis do mundo tolerá-los. E estão a ver porque é que os espíritos de demónios foram ao encontro dos reis de todo o mundo? Para quê? Para segredar aos reis do mundo inteiro, para que se unam cada vez mais, como uniram Herodes e Pilatos, e quando Herodes e Pilatos falaram uma só voz, o que é que aconteceu a Jesus? Foi morto. Quando os reis do mundo inteiro chegarem a uma só voz, a um só entendimento, o que é que eles vão achar? Vão achar que não se deve tolerar esse povo, cuja lei é diferente de todos os povos. Estão vocês a entender o paralelismo? Então o que é que vão fazer? Decreto de morte. Não convém tolerar essa gente. Então que raio de gente é essa? Gente ordinária. Está todo mundo de acordo e eles é que acham que são os melhores e então somos os melhores? Não. E porquê? Porque nós queremos fazer a vontade do Senhor em todas as coisas. E é aí que a Batalha do Armagedom ganha especial significado. Ora bem, sabem que o versículo 15 em Apocalipse 16 é o único versículo entre Apocalipse 3, 21, não vos vou agora mencionar, entre Apocalipse no capítulo 13 e no versículo 21 e entre Apocalipse 21, capítulo 21, este é o único texto, Apocalipse 16, 15, onde Jesus fala diretamente. Eu pergunto, se entre Apocalipse 3, 21 e Apocalipse capítulo 21, Deus não fala diretamente, senão aqui neste texto, vocês acham que a mensagem que ele tem aqui a apresentar é uma mensagem importante? Se Jesus aqui fala na primeira pessoa? Absolutamente. E vamos lá ver o que é que ele diz então. Diz assim, aliás, se vocês tiverem aquelas Bíblias que têm as palavras de Jesus a vermelho, este é um dos textos que está a vermelho. Diz assim, eis que venho como vem um ladrão. Quem é que fala assim? Eis que venho como vem um ladrão. Quem é que vem? Quem é que virá? Jesus Cristo virá. Bem-aventurado, é o Senhor Jesus a continuar a falar, diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O que é que estas palavras de Jesus pressupõem? Que quando ele vier haverá dois grupos de pessoas. Apenas dois grupos. E sabem como é que esses dois grupos são classificados? Um grupo estará vestido e outro grupo estará como? Estará nu. Bom, será que isto nos faz lembrar algo que nós já estudámos no livro de Gênesis? Lembram-se do que é que aconteceu à experiência dos nossos primeiros pais? Venham lá ver comigo em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, e no versículo 25 lemos o seguinte, diz assim, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam quê? Estavam nus e não se envergonhavam. E porquê que eles não se envergonhavam? Porque na realidade eles não estavam completamente nus. Aliás, nós já vimos isso e eu vou repetir. Eles estavam nus no que diz respeito a vestes humanas. Eles não tinham nenhuma veste de fabrico humano.
Quais eram as vestes de que eles estavam cobertos? Lembram-se? Vestes de luz. Como é que nós podemos saber isso? Venham ver comigo, já vimos, mas vamos ver outra vez, só para recapitular. Salmo 104, versículos 1 e 2. Salmo 104, versículos 1 e 2. E aqui nós vamos ver quais são as vestes de Deus. As vestes do próprio Deus. Salmo 104, versículos 1 e 2 diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente. Sobrevestido de glória e majestade. Eu quero que recordem isto. Sobrevestido de glória, porque esta glória de Deus, Deus vai dar parte desta glória ao ser humano que Ele criou. Querem ver? E agora diz a primeira parte do versículo 2. Coberto de luz, como quê? Como de um manto. Qual é então a vestimenta de Deus? Coberto de luz. Aliás, por exemplo, quando João viu no capítulo 1 de Apocalipse uma visão de Jesus, como é que ele estava? Diz que a cara dele era como o sol. Portanto, Deus é um Deus que está coberto de luz. A luz é como se fosse um manto. E no Salmo 8 e nos versículos 6 e 5, um bocadinho mais para trás, Salmo 8, e nos versículos 5 e 6, reparem como é que aí está dito que Deus criou o homem. Salmo 8, 5 e 6. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Se a glória de Deus é um vestido ou um manto de luz, o que é que significa? Se Deus está revestido de glória, e essa glória é um manto de luz, e se Ele revestiu o homem de glória, o que é que isso pressupõe? Pressupõe que Ele revestiu igualmente o homem de quê? De luz. Por isso é que os revestidos de luz não se envergonhavam. Porque, reparem, no capítulo 2 e no versículo 25, que nós lemos, diz: Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas agora, reparem o que é dito no capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, depois de terem pecado, depois de terem desobedecido à expressa ordem de Deus, e diz assim: E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu pergunto, porquê que eles foram cozer folhas de figueira? É porque já tinham vergonha. Porque se não tivessem vergonha, como nos diz Gênesis 2:25, eles não iam cozer as folhas de figueira. Estão a acompanhar-me no meu raciocínio. Então aqui quer dizer que eles aperceberam-se que estavam nus, mas aqui já tinham vergonha. E porquê que já tinham vergonha? Porque já tinham pecado e sabem o que é que tinha acontecido ao manto de luz que os envolvia? O manto de luz desapareceu. E agora eles vêm-se totalmente nus. E o que é interessante é que o texto, aqui no versículo 7, diz que cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, mas depois, o versículo 8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Porquê que se esconderam? Estavam envergonhados. E agora reparem, no versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Versículo 10, ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Qual foi a justificação que Adão deu para a pergunta que Deus lhe fez? Porquê que tu te escondeste? E Adão respondeu: Eu escondi-me porque eu tive medo, estava nu, tive medo e então escondi-me. Mas reparem, quando Adão ouviu a voz do Senhor e ao ouvir a voz do Senhor se escondeu, ele não estava totalmente nu, eles já tinham cozido as folhas de figueira, já tinham feito cintas para si. Então que nudez era esta? Era uma nudez física? Não, era uma nudez espiritual. Apesar de Adão ter cozido folhas de figueira e ter feito cintas para si, ele e Eva, mesmo assim, Adão ainda se sentia nu. Ou seja, as vestimentas feitas por eles não eram suficientes para cobrir a nudez. De que nudez é que o versículo 15 de Apocalipse 16 fala então? O que é que vocês acham? É nudez espiritual. E como é que essa nudez espiritual pode ser coberta? Lembram-se como é que Deus cobriu a nudez espiritual de Adão e Eva lá no jardim? Versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Eu quero que reparem no plural. Não é pele, é peles. Que subentende o quê? Pelo menos 2 animais foram sacrificados naquele dia. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como é que eles foram vestidos da sua nudez espiritual? Através de peles. O que é que foi necessário para os vestir de peles? Matar animais. Ou seja, foi necessário o quê? Foi necessário sangue.
Sabem que a Bíblia diz em Hebreus 9, 22, venham ver comigo esse texto. Hebreus capítulo 9 e versículo 22. Hebreus capítulo 9 e no versículo 22 fala de uma grande verdade sobre a salvação. Hebreus capítulo 9 e versículo 22 diz o seguinte. Diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com quê? Com sangue. E agora reparem. E sem derramamento de sangue não há quê? Não há remissão. Sabe o que é que a palavra remissão significa? Não há apagamento de pecados. Não há remissão de pecados. Então o que é que foi necessário para que o pecado de Adão e Eva fosse perdoado? Foi necessário o quê? Foi necessário sangue. Agora eu pergunto, então mas o sangue de animais é suficiente para resgatar, para perdoar pecados? Não. Aqueles animais eram apenas um símbolo. Um símbolo de quem? Do verdadeiro Cordeiro que haveria de vir ao mundo para quê? Para tirar os pecados do mundo. Lembram-se porque foi por essa razão que João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele já sabia da existência de Jesus, mas quando ele viu Jesus pela primeira vez, o que é que ele disse? Apontando para Jesus e falando para outras pessoas que estavam ali perto, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que quê? Que tira o pecado do mundo. Repito, Apocalipse 16:15 refere-se a que nudez? A nudez espiritual. A uma nudez semelhante àquela que Adão e Eva sentiram no início e que pôde ser coberta apenas como? Apenas através de um sacrifício de sangue. Então, recapitulando, quantos grupos vai haver no tempo do fim? 2 grupos. Um que está coberto e outro está nu. E porquê que este está nu? Da mesma maneira que Adão e Eva estavam nus. Porquê? Porque tinham desobedecido à vontade de Deus. Ou seja, aquele grupo que estará nu são pessoas que quê? Que desobedecem à vontade de Deus. Ao passo que aqueles que estão cobertos foram aqueles que quê? Foram aqueles que, apesar de terem cometido erros, eles entregaram as suas vidas ao Senhor, confiaram nos méritos do seu sacrifício e foram os seus pecados apagados pelo sangue do Cordeiro. Está isto claro na vossa mente? Agora, nos últimos minutos que nós temos, vamos ver este episódio que já falei por alto, mas eu gostaria de ler mais em pormenor. Vamos ao capítulo 4 de Gênesis e vamos ver esta luta que houve entre Caim e Abel. Os 2 primeiros filhos, pelo menos Caim foi o primogênito. Não sabemos se Abel terá sido o segundo, porque entretanto há raparigas que nascem e que não são mencionadas pelo nome. Alguns às vezes fazem a pergunta, mas como é que é possível que a partir de 2 irmãos a humanidade tenha crescido? Bom, aqueles que falam desta maneira são ignorantes daquilo que o texto bíblico diz. Querem ver? Porque no capítulo 5, vamos só ver esse detalhe. Capítulo 5 de Gênesis, e no versículo 4, diz assim, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve quê? Filhos? Só filhos. Filhos e filhas. Agora, não sabemos quando é que essas filhas nasceram. Caim foi o primogênito, isso sabemos. Agora, se a seguir a Caim houve uma irmã, depois de Abel houve outra irmã, não sabemos. A resposta à pergunta, mas como é que então 2 irmãos se reproduziram? É simples, casaram com irmãs. Foi assim que aconteceu a reprodução. E sabem que o casamento entre irmãos não foi proibido, senão já no tempo de Moisés, em que Deus aí disse, ok, a partir de agora não casam mais entre parentes. Porquê? Porque a raça estava a degenerar. Quando a raça estava tão perfeita desde o início, o casamento consanguíneo, conforme nós chamamos hoje, não dava problemas nenhuns. Absolutamente nenhuns. Qual é o problema do casamento entre irmãos ou entre parentes próximos? É chamado o problema da consanguinidade. Ou seja, desculpem-me o termo, mas é isso mesmo, as taras que existem em família, ao se unirem, portanto, parentes, portanto, o efeito é muito mais forte. O efeito de que os descendentes, portanto, possam ter a tara de ambos. Bom, vamos voltar então a Gênesis 4. Então diz assim, coabitou o homem com Eva, este homem é Adão, obviamente, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Infelizmente aqui a tradução não está correta. Não sei como é que estão nas vossas Bíblias, mas aqui a tradução correta é adquiri um varão, ou adquiri a semente, o Senhor. O que é que isto pressupõe? Que Eva estava convencida
de que este filho que ela tinha acabado de ter, que era Caim, era a tal semente prometida em Gênesis 3,15. Mal sabia ela o filho que ela estava a ter. É que Caim realmente veio a tornar-se uma semente, mas não semente de Deus, semente de quem? Semente do diabo, porque em 1 de João 3,12, conforme já vimos esse texto, diz-nos que Caim era do maligno. Era semente, não no sentido de descendência literal, quando fala dos filhos do maligno ou filhos do diabo, não quer dizer que são descendentes do diabo, quer dizer que se assemelham a ele no caráter. É isso que quer dizer. Portanto, Caim era do maligno porque se assemelhava a Satanás no caráter. Então, reparem, no versículo 2 diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Aqui até quase pressupõe que terá sido logo um a seguir ao outro. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Pergunta, até aqui algum problema? Há algum problema em ser lavrador? Algum problema em ser pastor de ovelhas? Absolutamente nada. São modos muito dignos e honestos de ganhar a vida. Portanto, estes dois irmãos, até aqui não há problema nenhum. Agora reparem, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E agora reparem, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E depois diz o final do versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Sabem que no original hebraico esta expressão foi traduzida por descaiu-lhe do semblante, significa ficou com a cara comprida, ficou aborrecido, zangado. A pergunta é, porquê que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim? Já agora, sabem como é que o apóstolo Paulo comenta isto? Venham ver comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, eu acredito que o apóstolo Paulo é o autor desta epístola, Hebreus capítulo 11, e no versículo 4 diz assim, pela fé, reparem, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser quê? De ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Sabem, alguns comentadores bíblicos, realmente há com cada comentário, dizem que, o que fez com que Deus aceitasse a oferta de Abel e não aceitasse a oferta de Caim, não foi porque um levou uma oferta diferente do outro, foi pela atitude deles. Reparem o que é que diz o texto em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente atitude do que Caim. É isso que lá diz o texto? Não, diz que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Onde é que estava a diferença entre os dois? Na atitude de um e do outro? Não, não era a atitude que era diferente. O sacrifício que eles trouxeram é que era diferente. Qual foi o sacrifício que Abel trouxe? Um sacrifício diz aqui, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Onde é que Abel foi aprender que deveria trazer um sacrifício ao Senhor? Gênesis 3:21. Vocês acham que Adão e Eva não comunicaram aos seus filhos como é que o Senhor os perdoou no Jardim do Éden? Não tenham dúvidas disso. Aprenderam os dois filhos que a forma como Deus queria que o pecado fosse expiado era através de um sacrifício de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aprenderam os dois. Caim saberia disso? Certamente que sabia. Mas eis que agora Caim vem apresentar-se diante do Senhor. Reparem, os dois eram irmãos. Os dois vêm apresentar-se diante do Senhor. Os dois supostamente são crentes no mesmo Deus, não é em deuses diferentes. Os dois constroem um altar. Os dois vêm apresentar um sacrifício. Os dois são supostamente adoradores do mesmo Deus, oferecem uma oferta, mas onde é que estava a diferença entre os dois? A diferença é que um trouxe um sacrifício que pressupunha o derramamento de sangue. E ele adorou nos termos, escutem bem, nos termos que Deus disse que deveria adorar. Com outras palavras, Abel foi obediente. E ao oferecer o sacrifício de sangue, o que é que Abel estava a manifestar? Estava a manifestar fé, conforme diz o apóstolo Paulo, em Hebreus 11:4. Estava a manifestar fé em quê? No sangue do Cordeiro?
ou no sangue do Cordeiro que haveria de vir? No sangue do Cordeiro que haveria de vir. E por isso ele foi justificado. Alguns dizem, bom, como é que se sabe que o sacrifício de Abel foi aceito e o sacrifício de Caim não foi aceito? Bom, há cada comentário mais estranho. Alguns dizem, bom, é que o fumo do sacrifício de um subiu para cima, o de Abel subiu para cima e o de Caim subiu para baixo. Como é que nós podemos saber que a forma como o sacrifício de Abel foi aceito? Eu não vos vou ler este texto, porque já não tenho tempo. Em Levítico 9:24 é dito que fogo descia do céu e consumia o holocausto. Em 1 Coríntios 21:26 nos é dito que Davi fez um holocausto e o Senhor, em sinal de aprovação, fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto. Em 2 Crónicas, no capítulo 7, versículo 1, Salomão, quando ao inaugurar o templo em Jerusalém, fez um sacrifício e desceu fogo do céu em sinal de aprovação daquele sacrifício. Em 1 de Reis, no capítulo 18, versículos 38 e 39, Elias, no Monte Carmelo, apresenta um sacrifício diante do Senhor, faz uma oração ao Senhor e imediatamente desce fogo do céu e consome aquilo tudo. O que é que vocês acham? Que serviu de sinal visível para mostrar que o sacrifício de Abel tinha sido aceito e o de Caim não? É que para o sacrifício de Abel desceu fogo do céu e para o sacrifício, entre aspas, de Caim não desceu fogo nenhum. Eu posso imaginar que nesta altura Caim chegou perto do seu irmão, mas porquê que o teu sacrifício foi aceito e o meu não foi? Eu posso imaginar que Abel disse, ó Caim, mas tu sabes muito bem como é que o Senhor quer. Se tu fizeres um sacrifício como eu fiz, certamente Deus vai aceitar. Mas quem és tu? O meu irmão mais novo para me ensinares a mim. Provavelmente foi isto que aconteceu. E ele ficou tão furioso que levantou a sua mão e matou o seu irmão. Primeira batalha do Armagedom na história humana. E esta primeira batalha do Armagedom ajuda-nos a compreender a última batalha do Armagedom. E nesta primeira batalha do Armagedom eu quero que fixem isto. O desobediente a matar o obediente. Aquele que desobedece aos termos propostos por Deus a levantar-se contra aquele que obedece a Deus à risca. O que é que vai acontecer no tempo do fim? Dois grupos. Um tem o caráter de Caim, outro tem o caráter de Abel. E aqueles que não querem seguir, aparentemente, são irmãos. Servem o mesmo Deus. Os dois querem oferecer sacrifícios a Deus. Mas um grupo quer adorar a Deus à sua maneira, ao passo que outro segue a Deus conforme Deus diz. E isto faz toda a diferença. É isto, a última batalha do Armagedom. Vamos terminar por aqui. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos deste, através da Tua palavra, uma compreensão destes assuntos tão importantes, Senhor. Assuntos importantes, solenes para os tempos em que nós estamos a viver, porque a última batalha do Armagedom está quase ao virar da esquina. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender aquilo que está envolvido neste último grande conflito. E obrigado por nos ajudares a compreender que aquilo que vai acontecer no tempo do fim não será nada de basicamente novo. Porque a Tua palavra afirma que não há nada de novo debaixo do sol. E aquilo que esteve, os elementos que estiveram presentes na primeira batalha do Armagedom, em que Caim matou Abel, serão os mesmos elementos que estarão presentes na última batalha do Armagedom. Ó Senhora, nós queremos ter o caráter de Abel. Nós queremos seguir-te conforme Tu ordenaste. Nós queremos adorar-te nos termos que Tu designaste e não nos termos que nós achamos por bem fazer. Ó bom Pai, que Tu nos ajudes a sermos obedientes àquilo que Tu estipulaste, a Te adorarmos em espírito e em verdade e a sermos obedientes aos Teus mandamentos. Não importa que o mundo possa estar contra nós. Também estiveram todos um dia contra Ti e Tu sentiste totalmente só. Ó Senhor, ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti, mesmo que tenhamos de ficar totalmente sós. Ó Senhor, mas sabemos que não estamos sós. Tu estarás connosco. E essa é a maior proteção, essa é a melhor companhia que nós podemos ter. Porque ao estarmos do Teu lado, mesmo que venhamos a morrer, mesmo que venhamos a ser mortos por nossos irmãos, um dia Tu nos farás ressuscitar e Tu nos conduzirás ao Teu reino eterno de glória. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos com estas verdades bem incrustadas na nossa mente e no nosso coração,
para que quaisquer que sejam as dificuldades, as lutas, os obstáculos que o inimigo nos puser no caminho, não possamos ceder na nossa fé. Ajuda-nos e preserva-nos com as tuas mãos e no teu poder. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.